Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Sou Hermógenes, esse grande mestre da yoga, emérito escritor, muito amigo nosso, falava-me de Sai Baba. Dizia ser ele um homem especial e entretecia tantas considerações que eu fiquei desconfiado, porque quando eu vejo muito entusiasmo no mecanismo de autodefesa, eu procuro diminuir o impacto. Aconteceu então que, oportunamente, ele ia com um grupo de brasileiros e me convidou. Mas eu não tinha recursos para fazer uma viagem à Índia e não iria aplicar esse dinheiro, tendo aqui tantas necessidades. A CAPEM, Caixa de Pecúlio dos Militares, resolveu financiar a minha viagem e do Nilson. E nós acompanhamos o professor Hermógenes. Tivemos a grata satisfação de conhecer Sai Baba. Naquela época eu estava com muitos problemas cardiológicos. Foi 1991. Então eu sentia muita angina. E aqui, estando em casa, com muitas dores, um dia eu pedi a Sai Baba, porque Hermógenes dizia, evocando Sai Baba, ele atende. Eu disse, vou testar. Eu tomava um vasodilatador. Tomei e não deu resultado. Aí eu evoquei Sai Baba. E disse, Sai Baba, Hermógenes me contou que o senhor tem a capacidade da ubiquidade, ou a faculdade de atender pessoas de longe. E eu tive uma visão psíquica muito curiosa. Eu vi um homem, a moda Black Power, que não é a moda hindu, muito moreno e o cabelo bem Black Power, ele estendeu a mão e fez um gesto. E eu dormi. Quando eu acordei, eu achei que foi efeito do remédio. Então, no dia seguinte, na hora da dor, eu disse, hoje eu não vou tomar o remédio, para ver se ele interfere. E evoquei novamente. Repeti essa experiência. Tendo a mente muito racional, eu digo, isso é um efeito retar. O Isordil tem esse efeito até 24 horas. No terceiro dia, eu não tomei o remédio. Quando chegaram as anginas, eu voltei a evocar Sai Baba e aconteceu o mesmo fenômeno. Então eu passei a crer. Eu digo, em verdade, ele tem esse poder. Quando eu voltei, eu fui à Índia, ele passou, era uma multidão, eu estava sentado, ele sentado no chão, em postura lótus, ele parou e olhou para mim e disse assim, nós nos conhecemos. Eu sorri para ele, não disse nada. Ele disse, nós nos conhecemos. Quantos dias vai ficar aqui? Eu disse, 5 dias. Ele disse, então espere. Na tradição indiana, a gente pegava o pé de uma pessoa com um gesto de grande respeito. Normalmente estão descalços, os gurus. Eu então, na atitude de gratidão, toquei dos pés e olhei para ele, ele sorriu. Daí a dias, amigos convidaram-me para interromper o período, já tinham conhecido ele, e viajar para conhecer a cidade de Madame Blavatsky. E nesse dia o Sai Baba passa para atender a multidão, mais de 5.000 pessoas, e perguntou assim, quando viaja? Eu disse, amanhã. Não, eram 5 dias. Eu admirei-me da memória deste homem, porque eram milhares de pessoas que se revezavam de todos os países possíveis, aviões especiais da Argentina, da Itália, da Alemanha. Ele disse, venha para a entrevista. Era como se fosse o Papa na Praça São Pedro. Exatamente, guardadas as proporções. Era no ashram, telhados enormes, e então homens de um lado, mulheres do outro. Nós fomos à entrevista, éramos 16 pessoas. Ele me chamou e eu sentei ao lado, ele num trono, conforme o hábito da Índia. E então ele me fez uma pergunta curiosa. Tu crês que eu sou Deus? Eu tive um choque, eu chamei o intérprete. Eu digo, vai ver que eu não entendi a pergunta. E disse, traduza para ele, por favor. Ele disse, Swami, eu sou ocidental. E tenho na minha cultura que um homem não pode ser Deus. E Deus não é um homem. Eu tenho que ser honesto com o senhor. Eu não acredito. Eu acredito nos seus poderes paranormais e que o senhor é um Deus em D minúsculo, conforme os deuses do panteão de todos os povos. Ele disse, muito bem. E o que é que você quer de mim? Cada pessoa pediu uma coisa estranha, um pediu um anel, outro pediu um relógio, que ele fazia na hora, assim, diante dos nossos olhos. E ainda era quente, a gente pegava o metal quente. Por exemplo, o relógio não tinha marca de fabricação, o que era algo estranho. E eu acompanhava, eu estava sentado aqui ao pé. A manga da túnica dele era larga, eu podia ver o braço desnudo. A roupa também era muito fina, apenas um traje
imitando uma cueca indiana para tapar o órgão e nada mais. E era quase transparente. Era impossível que eu tivesse aquilo no corpo. Eu ao lado, 10 horas da manhã. Então ele perguntou a mim, o que é que você quer? Eu disse, olha, Sam, não quero nada. Eu sou muito feliz, não quero nada. O que deseja de mim? Eu disse, nada, Suana. Ele disse assim, o coração, como vai? Aí é que eu me lembrei do problema. Curiosamente, As evocações que o senhor fez. impressionante. Ele pôs o dedo, apertou de tal forma que eu senti a dor do músculo. E então ele disse 3 vezes no dialeto local, que mais tarde interpretei ser a evocação do nome de Deus, e sorriu para mim. A partir daquele dia, eu não tive jamais nenhuma dor cordial, nem pré-cordial.